Uma interessante funcionalidade proposta na nova interface aérea do padrão de comunicação 5G é o MIMO, ou para ser mais exato, Massive MIMO. MIMO vem de Multiple Input, Multiple Output. Basicamente, o MIMO diz respeito à possibilidade de você ter múltiplas antenas, tanto para recepção quanto para transmissão dos dados, a fim de você ter uma melhoria no sinal transmitido e recebido, bem como na cobertura, da transmissão. O conceito de MIMO ele não foi introduzido no 5G, na verdade já existia no 4G, porém com o MIMO houve a massificação, ou seja, houve a possibilidade de você ter um conjunto muito maior de antenas, trazendo um benefício acompanhado. O MIMO ele pode ser usado para trazer diferentes benefícios, tais como a melhoria na cobertura através de uma técnica chamada beamforming. Ele pode ser usado para melhoria na confiabilidade da transmissão a partir de uma técnica chamada diversidade de transmissão e recepção, ou mesmo para melhoria na capacidade, que seria uma técnica chamada multiplexação espacial. Nesse slide, nós trazemos um exemplo de como a técnica beamforming pode ser utilizada. Vamos considerar esse exemplo onde nós temos duas antenas transmitindo, sendo que esse sinal ele é transmitido em ondas. Então, vamos considerar que essas linhas representam as ondas tanto de uma antena quanto de outra antena. Quando você tem várias antenas transmitindo dados, eventualmente nas áreas onde esses sinais se choquem, você pode ter tanto uma melhoria do sinal quanto um enfraquecimento do sinal, a depender das fases em que ambas as ondas se encontrem. Esse problema, essa situação, ela lembra muito um cenário, por exemplo, de um lago onde você joga duas pedras em pontos distintos. Quando você joga essa pedra no lago, ele vai formar ondas, e aí depender da forma como essas ondas se encontrem, você pode ter um fortalecimento da onda, se você gerar uma onda resultante mais forte, ou você pode ter eventualmente uma diminuição da onda, a depender de como estão as fases dessas duas curvas. Por exemplo, vamos supor que nós temos duas curvas que estão transmitindo em fases semelhantes, ou seja, elas apresentam uma estrutura semelhante. Quando nós dizemos que as ondas estão apresentando a mesmo formato de curva, nós dizemos que ambas as ondas estão na mesma fase, ou seja, o ponto do pico de uma é equivalente ao ponto do pico da outra e o vale de uma é equivalente ao vale da outra. Nesse caso, nós temos um fortalecimento, vamos gerar uma onda resultante com um sinal mais fortalecido. Já no cenário onde as ondas as fases estão invertidas, algo parecido dessa forma. Vamos supor que nós temos a primeira onda vale, topo, e o inverso na outra. O que vai acontecer aqui é que esse pico irá interagir com esse vale, enfraquecendo a onda final. Então, na prática, o que nós vamos ter seria uma onda muito mais sutil. E isso, em outras palavras, significa uma piora na qualidade do sinal. Então, a depender de como as ondas sejam transmitidas, se elas forem transmitidas
para um dado usuário ele receber duas ondas que estão na mesma fase, você vai perceber uma melhoria no sinal. Se esse sinal recebido estiver em ondas invertidas, o usuário vai perceber uma piora na qualidade do sinal. Então, voltando aqui para o nosso slide, vamos supor que nós temos um dispositivo nesse ponto e que essas linhas aqui representam os picos de transmissão. Então, essas três linhas aqui representam os picos desse dispositivo, dessa antena, e essas linhas nesse sentido representam os picos dessa antena, enquanto que o meio representaria o vale. Então, o que é que vai acontecer nesse cenário? Limpar aqui. Nesse cenário, esse dispositivo aqui, ele vai se encontrar o quê? Num vale, porque ele vai se encontrar num ponto de fases reversas, já que ele vai estar no pico desse transmissor, dessa antena, e vai estar num vale para essa antena. Então o sinal para ele vai piorar, você vai ter uma degradação. Se ele, por outro lado, estivesse posicionado nesse local aqui, ou seja, num ponto de encontro de duas ondas com a mesma fase, ele perceberia uma melhoria do sinal. Então, a ideia do beamforming seria justamente o que? As antenas terem um processo de ajuste nas fases de transmissão para que você possa posicionar o pico e pico das duas ondas para coincidir onde o usuário vai estar. Então, nesse caso aqui, olhando para esse lado direito do slide, o que é que nós vamos ter? Originalmente, nós teríamos essa onda, a área de convergência vindo para cá, só que aí uma das antenas faz o ajuste para que haja uma convergência de pico com pico, justamente onde o usuário está. E aí, nesse caso, nós temos uma melhoria desse sinal. O Massive MIMO, ele não traz ganhos apenas no caso do beamforming. Ele, comparado com o LTE, você tem vários outros benefícios. No caso, por exemplo, no caso do LTE, usava-se uma estrutura chamada de AT8R, ou seja, 8 transmissores e 8 receptores. Para o caso do 5G, houve uma mudança para 64T64R, ou seja, 64 transmissores e 64 receptores. E aí, quanto mais transmissores e quanto mais receptores você tem nesse array de antenas, você vai ter uma melhoria dos ganhos, uma melhoria da qualidade de sinal. Outro ponto que foi feito com o 5G foi um conceito de multiplexing gain, que seria a possibilidade de você ter até 16 streams sendo transmitidos de modo paralelo em frequências distintas, de modo a você melhorar a vazão da tua rede. Então, na prática, era como se você estivesse transmitindo em 16 canais ao mesmo tempo. Fazendo apenas uma analogia, se a gente olha lá para o padrão Wi-Fi 802.1, nós temos vários canais. Então, nesse caso do multiplexing gain, seria como se você tivesse o mesmo transmissor transmitindo em vários canais. No caso aqui do 5G, em até 16 canais de modo paralelo. Então, em resumo, a utilização da tecnologia de Massive MIMO para o padrão de comunicação 5G trouxe inúmeros benefícios quando comparado ao que já existia no 4G. Por exemplo, no caso do 5G, houve um aumento do tamanho do array de antenas possíveis. No 4G, no LTE, nós tínhamos o formato 8T, 8R, 8 transmissores, 8 receptores.
No caso do 5G, aumentou para 64 transmissores, 64 receptores, 64T, 64R. E esse aumento traz como ganho um aumento da cobertura. O beamforming, que nós já conversamos, já falamos, que foi habilitado tanto nas direções horizontais e verticais para aumentar tanto a cobertura quanto o número de usuários. Um outro conceito, uma outra técnica que foi implantada através do MIMO, que foi o Multiplexing Gain, que seria a possibilidade de você ter até 16 streams sendo transmitidos de modo concomitante para a mesma transmissão. E aí, em outras palavras, é como se você tivesse várias frequências sendo utilizadas para a mesma transmissão, e aí você tem um ganho. Apenas a título de analogia, no Wi-Fi, no padrão 802.11, nós temos os chamados vários canais. Então imagine que você tivesse um único transmissor fazendo uso dos vários canais a fim de conseguir ter um aumento do ganho. Então no caso do 5G, nós temos cada transmissão pode fazer uso até de 16 streams para melhoria. Por fim, ao aumentarmos o número de antenas, nós vamos ter, na verdade, vários caminhos possíveis para que o dado possa trafegar. E aí nós vamos ter como consequência a melhoria da confiabilidade, já que se por acaso o sinal, ao ser transmitido com direção a dada antena, não chega por algum tipo de interferência temporária, outra antena que venha a captar esse dado pode ser o ponto de continuação para essa transmissão. Para fecharmos esse tópico sobre o MIMO, um ponto bem interessante que vale a pena destacar é o cenário da transmissão broadcast, que seria o quê? O caso em que a antena precisa, a base station precisa fazer uma transmissão para atingir vários usuários ao mesmo tempo. Como eu disse anteriormente, no caso do beamforming, você tem um ajuste dinâmico das fases de transmissão a fim de que você possa, de certo modo, localizar o usuário e apontar o sinal, a fim que o sinal fique o mais forte possível para ele. Mas se na verdade nós precisássemos ter vários usuários recebendo ao mesmo tempo, o que é que aconteceria? Nesse caso, no padrão 5G traz um recurso bem interessante chamado scanning, que seria basicamente o que? A nossa antena, na verdade, vai ficar fazendo transmissões em várias direções distintas a fim de atingir todos os usuários. Então, em um dado momento, ele transmite nessa direção, depois nessa, e assim sucessivamente. Terminou o conjunto de direções, retoma para a primeira direção. E aí você vai conseguir atingir todos os usuários em todas as direções e dar o ganho do beamforming.